compartilhar uma palavra do Senhor para edificar a sua vida. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Christian da Ju. E eu sou a Ju do Christian. Somos responsáveis pelo Lagoinha Gerações aqui em Porto Alegre. E é um prazer imenso, imensurável poder aqui juntamente com vocês, aqui nessa tarde, glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, né, através da sua palavra. Então convide, compartilhe essa live, compartilhe com o maior número de pessoas que você pode, porque eu creio, querido, que aonde essa live chegar, vidas serão edificadas, né? Casais serão edificados, porque o que nós vamos tratar aqui nessa tarde, querido, você tem que compartilhar isso com o maior número de pessoas. Vai correndo aí, compartilha, chama o vizinho, chama os parentes, quem você puder aí através das redes sociais, compartilha, porque você vai estar edificando vidas, né? E minha esposa, ela quer aqui compartilhar um pouquinho com vocês algo do que nós vamos falar aqui nessa tarde. Então, a gente vem orando semana após semana, pedindo direção do Espírito Santo para a palavra que Ele quer trazer aos nossos corações, aos corações das famílias, dos casais. E semana após semana o Senhor tem nos direcionado com uma palavra do alto, assim, uma palavra para curar as famílias, para curar casamento, para restaurar casamentos. E essa semana o Senhor colocou muito forte no nosso coração: cuidado com a desonra no casamento. Fique atento, fique ligadinho aí, compartilhe com seus amigos também, porque o Senhor quer falar muito forte aos nossos corações nessa tarde. O Senhor quer restaurar famílias, casamentos, através dessa palavra, porque a desonra no casamento é algo que coloca muita coisa a perder. A gente perde muito tempo, a gente envergonha o cônjuge. Verdade. Então o Senhor nessa tarde quer falar muito forte ao seu coração com essa palavra, amém? Amém? Então, mas antes da gente começar a adentrar propriamente dito na palavra, né? Vamos orar ao Senhor? Acho que isso é muito importante, né? Pega na mão aí do seu cônjuge, se ela está no seu lado nesse momento, pega na mão dela, pega na mão dele. Se ele não está, se ela não está, pegue na mão do Espírito Santo e ore ao Senhor. Peça que o Senhor nessa tarde possa ministrar o seu coração. Dê liberdade ao Senhor, dê liberdade ao Espírito de Deus para que Ele possa ministrar, né? A palavra de Deus é muito clara que onde há liberdade, ali o Espírito Santo de Deus, né, Ele age. Então, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Paizinho querido, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, Senhor, compartilhando a Tua palavra, Senhor, juntamente com os nossos irmãos que estão, Senhor, nos assistindo, que estão nos acompanhando via Instagram, via Facebook, via YouTube, Pai. Senhor amado, eu peço, Pai, que não seja apenas uma transmissão, que não seja mais um programa, Deus, para ocupar a agenda, Senhor, das pessoas, mas que de fato, Pai, é só uma hora que nós estaremos aqui, que Teu Espírito Santo possa transformar vidas, Pai. Porque o Senhor nunca foi com o intuito de entretenimento, nunca foi com o intuito, Pai, de apenas cumprir uma agenda. Não, Pai, mas o desejo do nosso coração, de verdade, é que vidas sejam edificadas. Portanto, Pai, esse casal, essa pessoa que está acompanhando, que ela seja edificada nessa tarde com essa palavra. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo. Espírito Santo, haja em nós segundo a Tua vontade. Muda, Senhor, tudo aquilo que precisa ser mudado, Pai. Pois somente o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Somente o Senhor tem poder para curar e restaurar aqui nessa tarde. Por isso nós te louvamos e nós te adoramos, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Acompanhem, venha conosco, em nome de Jesus. Olha só, Deus deu essa palavra para que a gente pudesse abrir então esse bate-papo aqui hoje, né? O Senhor nos deu esse título, Cuidado com a Desonra no Casamento, e não seria diferente se nós não lêssemos, né, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Você na sua casa aí você pode acompanhar com a gente. Livro de Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz assim: o casamento
deve ser honrado por todos. O leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, né? Hebreus, quando vem falar exatamente isso aqui, ele está trazendo à luz de como deve ser um casamento, né? De quão puro deve ser um casamento, de como a honra deve ser mantida no casamento, né? Para ambos os cônjuges, se diga de passagem, né? Então, o Senhor nos deu esse título e nos deu justamente essa passagem para que a gente pudesse aqui começar esse nosso bate-papo. E eu fui pesquisar, querido, aí o significado de honra e o significado de desonra, vida. E eu quero compartilhar com você aí. Honra é o princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso, honesto, cujas qualidades são consideradas virtuosas. Olha que magnífico as qualidades de quem honra, né? A Bíblia mesmo fala do poder que há naqueles que honram. Agora olha em contrapartida o significado da pessoa que desonra. Desonra. Pessoa que perde a honra. Falta de dignidade, vergonha, o que causa humilhação. Olha os atributos que uma pessoa tem quando ela desonra. Muito forte, né? Muito forte. São palavras impactantes, são palavras de efeito que carregam justamente sobre a vida da pessoa que desonra. Imagina você ser conhecido pela desonra da pessoa que ela comete, ela ser conhecida por trazer a humilhação, por trazer a vergonha, pela falta de dignidade. Por isso, quando o Senhor nos deu esse tema, né, sobre a desonra, e infelizmente muitos casais, não sei se de fato eles não entendem na íntegra o significado da desonra e acabam vivendo um casamento que não é honrado. Muitas vezes um dos cônjuges fecha os olhos para isso, né? E vai levando como dá, para ver no que vai dar, né? Aí até até onde isso vai chegar. Mas a palavra do Senhor, ela é para nos trazer clareza, para nos abrir os olhos e para entender o que é honra e o que é desonra. Então, nessa tarde, seus olhos vão ser abertos, Amém. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Receba a palavra do Senhor e esteja com seus olhos abertos, com seu coração aberto, para entender o que o Senhor está querendo nos falar. Não feche mais os olhos para a desonra. Não leve mais a vida de qualquer jeito. Deixe o Senhor tratar no seu casamento. Aleluia. E eu ministro agora, em nome de Jesus, que toda escama, né, toda cegueira espiritual caia por terra, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer luz nessa tarde sobre a sua vida, que Ele possa abrir os seus olhos, dar entendimento a você, de fato, sobre o princípio da honra. Em nome de né? Jesus. Porque isso é muito sério. O que a pastora Ju, na verdade, o que é? A pastora, não posso te chamar de pastor, eu te chamo de Ju. De Ju. De Ju. O que a Ju acabou de dizer aqui é muito sério. Nós vamos levando com a barriga, né, para ver onde isso vai dar. O Senhor não quer mais que você empurre com a barriga. O Senhor não quer que você mais leve de qualquer jeito. Não, o Senhor deseja que você, de fato, resolva essa questão. Que você entenda, o princípio da honra é fantástico. Quem tem honra, honre. Dê honra a quem tem honra. Então, nessa tarde, que o Senhor possa ministrar ao seu coração. Em nome de Jesus. O que a Bíblia nos ensina sobre o casamento? Né? O que aprendemos com a Bíblia sobre o casamento? O casamento é uma ligação permanente e dedicada entre um homem e uma mulher. Então, é uma ligação muito forte, né? Sim, Uma ligação muito forte. Foi do coração do Senhor criar o casamento. O casamento Exato. nasceu no coração do Senhor, né? Para que tenhamos uma ligação muito forte. Então, a gente tem que estar alinhado com a palavra do Senhor, buscar aprender o que a palavra do Senhor nos ensina. E em Mateus 19, 5 e 6, a palavra diz assim, ó, Deus ordenou. Por isso, deixará o homem pai e mãe.
deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas um só. Portanto, o que Deus uniu, homem algum separa. Forte, né? Muito forte. Vejam bem, aqui a palavra ela começa a dizer: deixará o homem pai e mãe. Aqui há uma condição para o casamento, há uma condição para que ambos para que tudo dê certo, né? Porque muitas vezes a gente vê assim, os casais, eles casam, muitas vezes vão morar longe ainda, mas aquele vínculo ali não cortou o cordão, né? Cordão umbilical. E os pais, tanto da esposa quanto do esposo, estão ali dando pitaco o tempo todo. E entendam, existe sim um conselho de famílias muito forte, muito bom. Exato. Mas no que a gente está querendo falar nessa tarde é para que você se una à sua esposa, ao seu esposo, e os dois construam uma vida. Nossa, né? Isso. Construam Muito uma forte. vida, porque às vezes tem muitos momentos que a discórdia nos casamentos por conta das famílias. Exatamente, sobre não cortar o cordão umbilical. Eu vejo muitos casais que a mãe mimou tanto o marido, ou o filho, né? Que quando ele se torna um marido, ele não sabe o que fazer. Exatamente. Porque ele foi muito mimado e, ai, coitadinho do meu filho. E daí chega no casamento, quer que a esposa faça tudo como a mãe fazia. E é muito errado isso. Muito errado. A sua esposa não é a sua mãe. Entenda isso nessa tarde. Você, homem que está nos assistindo aqui, a sua esposa não é a sua mãe. A sua mãe foi que te criou, a sua mãe foi que te gerou. Vejam bem, nós não estamos fazendo uma apologia aqui para que você abandone a sua família, que você deixe seu pai e a sua mãe, exclua ele. Não é isso. Nós estamos falando o princípio bíblico aqui, ó, deixará pai e mãe e unir-se-á a sua esposa. Ou seja, agora é você, camarada, e a sua esposa. As suas decisões, você pode sim buscar conselhos, mas quem vai de fato tomar as decisões é você e a sua esposa. É vocês dois juntos. E assim o casal vai crescendo, né? Vão crescendo, vão aprendendo como lidar com as dificuldades do dia a dia, porque nem tudo é mar de rosas. Nem tudo é um comercial de margarina. Mas os dois juntos, se os dois estiverem unidos, se esforçando, ao máximo, tem tudo para dar certo. E o mais importante, tendo a Bíblia, tendo a palavra do Senhor como base. A Bíblia, ela é o nosso manual de instrução de vida. Aleluia. Aqui diz tudo. Aqui diz tudo como temos que fazer. A palavra diz aqui, ó. Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa. Está na Bíblia, ela está nos ensinando como temos que fazer. Exatamente. Uma vez que nós temos o entendimento, uma vez que nós sabemos o que nós devemos fazer, é questão de escolha. Escolha. Eu escolho. Ou eu ajo de acordo, ou eu não ajo de acordo. E o que o Senhor nessa tarde aqui ele está nos proporcionando é justamente termos o entendimento de como devemos proceder, né? Porque depois ninguém pode dizer eu não fui orientado, eu não sabia como fazer. Não, a questão agora é a escolha. E outra coisa que eu preciso mensurar aqui, a gente sabe que hoje as coisas são muito difíceis, né? E muitas vezes é difícil de comprar uma casa, é difícil, né, de você alugar. Mas, querido, faça o esforço ao máximo. Você que vai casar, você que está pensando em casar, faça um esforço ao máximo para que você tenha o seu espaço, para que você vá, de fato, construir a sua vida. Vejam bem, não é bom que, de fato, a gente comece a nossa vida no terreno dos nossos familiares, né? Fazer aquele puxadinho lá no terreno do pai, da mãe, seja da esposa ou seja do esposo. Porque aqui nós prendemos um princípio de sair. O Senhor disse para Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para um determinado lugar. Porque em algum momento vai acontecer algum atrito, né? Isso é fato nos casamentos.
E como os parentes que estão morando ali junto vão ver, né? E até mesmo a gente pode recorrer. Ah, ficou ofendido lá, a esposa ofendeu ali, houve uma discussão um pouquinho maior. O cônjuge se sentiu ofendido, automaticamente, estando o pai e a mãe ali perto, ele vai recorrer como uma forma de desabafar ou pedir uma orientação. Só que nesse mesmo tempo, querido, aqui pode abrir uma brecha para o inimigo entrar. Porque o casal, logo em seguida, vão fazer as pazes. Isso é fato. E como vai ficar o olhar da família, da esposa ou do esposo para aquele momento, para aquele cônjuge, né? Sim. Vão perdoar facilmente? Ou vão ficar com rancor? Ou o que está fazendo com o meu filho, ou o que está fazendo com a minha filha já não presta mais. Muitas famílias dão conselhos errados, erradíssimos, né? Exato. Então a gente tem que cuidar muito disso. Nós, por muito tempo, moramos, né, amor? Exatamente. No mesmo pátio que a minha família. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus, foi muito bom. Minha mãe ainda defendia muito Jesus. ele. Às vezes eu dizia até mais mãe dele do que minha, né? É. Porque ela... Beijo pra minha sogra, se ela está assistindo, dona Aracinda, te amo, um beijo no seu coração. Porque ela fez parte daquela mãe que dava os conselhos certos. Glória a Deus, Exatamente. né? Minha mãe é cristã, Sábia, é sábia. muito sábia. Então, por muitas vezes ela dizia pra mim, cuida como tratar teu marido. Cuida, não fica brigando, tu vai colocar tudo fora, tu vai perder teu marido desse jeito. Então, eu digo que ela defendia mais ele do que eu, né? Mas nem todos os casos são assim, não, né? Não, nem todos os casos. Né? Infelizmente. Então, querido, isso é muito importante, né? Isso é muito importante a gente ter um entendimento de que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á. Porque há uma ligação, há um vínculo muito forte no momento do casamento, né? E que precisa ter esse conhecimento, querido. Você apenas não juntou, como um dito popular tem, você apenas não juntou os trapos, né? Exato. Não juntou as escovas de dente. Não. Você está gerando uma família, está construindo uma família. Então tudo muda. Não é mais eu, não é mais ela, somos nós. Somos nós. Né? Não é mais meu, não é mais dela, é nosso. Tudo muda. Então, no momento que você casa, querido, você já não vive mais uma singularidade. Você não vive mais somente você, agora você vive para ela e ela vive para você. E esse é o papel do cônjuge no casamento. Então, o casamento é algo muito forte, que hoje, né, ele tem sido muito desconstruído. O casamento, ele tem sido desconstruído, tem sido pintado como algo banal, como algo arcaico, obsoleto, ultrapassado. Mas a palavra do Senhor, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela é imutável. Então, a palavra do Senhor, ela é única. E se isso nasceu no coração de Deus, é que é para ser eterno. Aleluia. Glórias a Deus. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Como devem os maridos tratar a sua esposa? As suas esposas, né? Falando agora para todos aqueles que estão aqui nos assistindo. Como devem os maridos tratar as suas esposas, né? Às vezes nós temos um entendimento totalmente errôneo quanto a isso, né? Questão do machismo, questão de como nós fomos educados, de como nós vimos o nosso pai tratando a nossa mãe, e isso muitas vezes construiu na mente de muitos homens uma ideia errada de como se deve tratar uma mulher, né? De como deve se tratar a sua esposa. Vamos ler Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 28, o que a Bíblia ela nos fala em relação de como o homem deve tratar a mulher. Diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-o purificado com lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. mesmo. Olha só o que Efésio ele nos fala a respeito de como se deve tratar a mulher. Mais um momento que a Bíblia fala, que a Bíblia ensina como deve ser um casal. Gente, a Bíblia é o nosso manual. Tudo que nós precisamos para viver está aqui. Tudo que você precisa para o seu casamento está aqui. Vejam bem, eu não estou dizendo que você não deva procurar ajuda de psicólogo, que você não deva procurar auxílio em coaches. Não, mas se você parar para pensar, tudo que você precisa, a restauração que você precisa para o seu casamento, está aqui na Bíblia. Hoje tem especialistas, né, como coaches, enfim, que é algo que está muito em alta. Mas, querido, a palavra de Deus, ela está dizendo aqui, ela é o nosso norte. Você, marido, a partir de agora, você que está ouvindo, você que está acompanhando, você sabe como você deve agir com a sua esposa. Você deve amar a sua esposa, você deve se entregar por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. E sabe o que eu achei mais interessante aqui, amor? Que quem que santifica a noiva? É o noivo. Olha aqui o que fala na segunda parte do versículo, quando Jesus se entrega por ela a fim de santificar. Então quem santifica a sua esposa é você, marido. Muitas vezes no casamento, a esposa ela pode avançar, mas vai chegar um determinado momento que ela só vai conseguir ir além quando o esposo tomar a sua posição, né? Exato. No seu lar e em Cristo, né? Ela só vai conseguir avançar mais quando o marido tomar a sua posição em Cristo. E é muito importante isso, a gente ter esse entendimento. De nós, como maridos, entender verdadeiramente como nós temos que nos portar. Quando a gente para pensar, conforme nós lemos aqui em Efésios, que Cristo amou a igreja, amou a noiva e por ela se entregou. Aqui a mesma condição, marido. Você, marido que está me assistindo, você tem que se entregar pela sua mulher, você tem que fazer muito mais daquilo que você acha que tem que fazer. Você tem que amá-la, você tem que respeitá-la, você tem que honrá-la. Vejam bem, está aqui e ela pode exatamente aqui diante de vocês testificar o que eu estou falando. E eu levo isso na íntegra, eu levo isso muito a sério. A responsabilidade pelo sucesso familiar, pelo sucesso da minha esposa, pelo sucesso dos meus filhos, sou eu. Sou eu porque a responsabilidade sacerdotal da minha casa é minha. Eu sou o sacerdote da minha casa. Então a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua, marido. De amar, de se entregar por ela, se doar por ela, de fazer a mais o que Cristo ele fez por nós. Querido, foi algo que ninguém faria. Ele deu a sua própria vida. Ele deu a sua própria vida para que eu e você pudéssemos estar aqui. E ele faz uma analogia aqui justamente de como o homem tem que se portar. Querido, aquele papo de que não, eu simplesmente boto comida dentro de casa. Aquele papo de que eu pago a luz, de que eu pago a água, de que eu pago a internet que a minha esposa usa. Somente isso não basta. É muito, sim, eu concordo que é muito. Mas só isso não basta. Vai muito além. Vai muito além, eu ia falar. Vai muito além de pagamentos de conta. Exatamente. Vai muito além do que isso. É justamente você pagar um preço de oração pela sua esposa. É você pagar um preço de oração pelos seus filhos. De você literalmente apoiar, fazer, impulsionar, você ser a mola propulsora da sua esposa. Querido, olha só como isso é muito forte. Você é a mola propulsora para posicionar a sua esposa. De fazer com que ela se sinta amada, de fazer com que ela se sinta uma mulher desejada, porque a sua mulher, ela precisa se sentir desejada por você.
Isso é muito sério, querido. E sabe que isso muitas vezes, conforme o tempo vai passando, o casamento vai passando, né? Eu sempre digo isso, que ao invés de melhorar, vai piorando, vai esfriando. Porque a gente, no início do casamento, no início do namoro, era, né, coraçãozinho pra cá, era coraçãozinho pra lá, era pra cá, era te amo pra lá. Só que à medida que os anos vão passando, isso vai esfriando. Porque a mulher, ela precisa se sentir segura. O marido precisa ser o porto seguro da sua esposa. Para onde ela pode correr, pedir socorro e se abrir. A esposa precisa sentir segurança É verdade. no casamento. E o marido precisa sentir confiança na mulher também, né? Então, segurança e confiança, os dois andam muito juntos. Exatamente, a confiança, a confiabilidade, né? Eu costumo dizer que muitas vezes nós confiamos a nossa vida mais para aquele nosso amigo de trabalho, para aquela suposta pseuda amiga de trabalho. Confiamos A armadilha do inimigo. né? Laço de Satanás, corra desse laço. Confiamos mais a nossa vida para essas pessoas do que para a própria pessoa que convive conosco, que está ao nosso lado. A sua melhor amiga, o seu melhor amigo é sua esposa. Esposa, o seu melhor amigo e seu melhor é o seu marido. Foi essa pessoa que Deus escolheu para estar no seu lado, que se tornou uma só carne com você. Vejam bem, a Ju, ela leu aqui antes no outro versículo que não são mais dois, mas agora são um. Então, querido, não pode haver mais algo confidencial, não pode haver mais individualidade, não. Tudo que você tem que compartilhar tem que ser com a sua esposa, tudo que você, esposa, tem que compartilhar é com o seu esposo. Nós não podemos ter essa divisão, isso tem que ser muito claro. Nós estamos falando de unidade. Porque todo o princípio que começou em honra, quando ele migrou para honra, foi quando em algum momento entrou a falta de comunicação, a falta de unidade, a falta de transparência. Ela migra para a desonra, isso é fato. Então são coisas que nessa tarde nós precisamos nos ater. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque essa pessoa que Deus colocou no seu lado foi a pessoa que Deus escolheu para que você pudesse confidenciar. Querido, nós falamos isso numa outra live aqui. Se você confessar uma tentação, você nunca vai precisar confessar um pecado. Se você confessar uma tentação, você nunca vai precisar confessar para o seu cônjuge um pecado. Seja ele de adultério, seja o que for. Porque o que o Senhor espera é que nós literalmente sejamos apoio um do outro. O que a Bíblia fala? Que um cordão de 3 dobras, ele não se rompe? Facilmente. Não se rompe facilmente. Por isso que o Senhor está nesses últimos dias, o Senhor está nos trabalhando. Por isso que o Senhor nesses últimos dias está nos fortalecendo através da sua palavra, para que a gente saia dessa mente pequena, para que a gente passe a pensar com a mente de Cristo, para que a gente possa abrir os nossos olhos em relação ao que a palavra nos fala. Que a gente não seja mais omisso por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas para isso nós precisamos estar com o nosso coração muito aberto para aprender, né? Exatamente, né? Em algum momento do nosso relacionamento, lá vai eu me expor de novo. Mas Senhor, vai ser para edificar vidas aqui nessa tarde. O Senhor tem mandado eu falar, comentar, testemunhar os meus erros, né? O que eu fazia. E isso tem curado pessoas, né? Aleluia. Então, em algum momento do nosso relacionamento, bem no iniciozinho, eu queria mostrar que eu mandava naquele relacionamento. E nisso, eu fazia ele passar muita vergonha na frente dos amigos. Só que, para mim, aquilo era tão natural, a maneira que eu agia, eu achei que ele me conheceu assim, então ele tem que aguentar assim. Até que um dia, eu vi alguém fazendo a mesma coisa. E eu achei aquilo horrível.
sabe? Foi confrontante demais para mim, me doeu muito, porque eu pensei, gente, eu faço isso. Eu faço isso, desonro meu marido na frente da minha família, eu desonro meu marido na frente dos amigos dele. Então, o que eu estou fazendo com o meu casamento, com o meu marido? Ele sempre cuidando de mim, sempre me honrando, e eu fazendo isso. Achei que, quando eu vi isso, eu achei aquilo tão feio, mas tão feio, que eu abri meu coração e disse, Senhor, me cura. Me cura porque eu não quero mais ser assim. Isso não faz bem para mim, isso não faz bem para o meu marido, isso não faz bem para o nosso relacionamento. E eu abri meu coração para que o Senhor pudesse tratar. E hoje, glória a Deus, a gente tem que estar sempre se policiando, sempre se cuidando de como tratar o nosso cônjuge. Porque o inimigo está todo o tempo ali, faz assim, ó, tu tá vendo? Faz assim. E a gente tem que estar com os nossos ouvidos atentos a todas as instruções que o Espírito Santo está nos dando. Então, se hoje você que está assistindo essa live, em algum momento desonrou, ou se desonra seu esposo, ou vice-versa, né, amor? Exatamente. É tão feio quando o marido também faz a esposa passar vergonha, porque ele é o homem da casa, né? E é o próximo tópico aqui, ó. Então, que você seja liberto por essa palavra, que você deixe o Senhor tratar no seu coração, no seu casamento. Porque a coisa mais linda que tem é quando a gente consegue ver um casal maduro, um casal curado, restaurado e pronto para ajudar outras pessoas. Porque, querido, a luta que você passa hoje é a cura da outra pessoa amanhã. Amém, verdade. A luta que você passa hoje é a cura de outro casal amanhã. Quando veio esse tema no meu coração, né? Cuidado com a desonra no casamento. Eu logo pensei, pronto, vai eu ter que falar de novo do que eu fiz. Mas glória a Deus que seja para curar a sua vida. Amém. Os maridos devem tratar as suas esposas com respeito e honra. Olha o que a palavra nos fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Para que não sejam impedidas, né? As vossas orações. Sabe, infelizmente é muito comum, né, muitos casais dentro da igreja, diante das pessoas, aparentarem, né, uma pseudo vida perfeita, né, aquela família de comercial de margarina. Mas quando sai da igreja ou quando sai, né, da frente das pessoas, de onde eles estão, quando voltam para suas casas, na verdade, não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Há uma falta de respeito mútua, há uma falta de honra mútua, né, de ambas as partes. E aqui, quando a palavra está nos falando em 1 Pedro, ele está condicionando ao homem, né? Essa condição de olhar para a mulher e ver ela como um vaso mais frágil. Ou seja, você não pode tratar a mulher com asperidade ou aspiridade? Não é aspirina, tá? É com grosseria mesmo. Você não pode tratar a sua mulher com grosseria. Vejam bem, a Bíblia trata elas como vaso mais frágil. Por mais que você esteja enfurecido e com motivo, mas a Bíblia está dizendo aqui, homem, marido, trate a sua mulher com honra. Trate. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pecai-vos. A Bíblia não está dizendo que nós não devemos irar, mas nós temos que ter todo cuidado para que não venhamos pecar por causa da ira. Não coloque o sol sobre a vossa ira, porque isso vai esquentar. Então nós precisamos ter o discernimento da situação. Porque o homem, sim, tanto o homem como a mulher, ele sabe ser ásperos com as palavras. Sabemos disso. Então nós temos que ter todo cuidado. Você tem que tratar a sua mulher olhando para ela e vendo que ela é o vaso mais frágil. Você não pode ser grosseiro. Você, em hipótese alguma, pode tocar nela, bater nela. Em hipótese alguma, isso também fere os princípios da palavra de Deus. Olha o que fala Colossenses capítulo 3, versículo 19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não as trateis
asperamente. Tudo que nós estamos falando aqui é com base bíblica. Para não dizer, o Christian e a Juliana estão falando algo que eles acham da cabeça deles ou que foram experiência deles. Mesmo que for experiência nossa, nós estamos trazendo aqui embasamento bíblico para que você nessa tarde literalmente entenda e saia essa cegueira espiritual dos seus olhos, que você mude a sua postura, tanto você marido quanto a sua mulher, que você entenda que a desonra ela vai gerar desgraça na sua vida. Amém? Então, como devemos nós mulheres tratar nossos maridos? Vamos ler em Efésios. Eu bati agora nos homens, tá? Agora a Ju ela vai bater um pouquinho nas mulheres. Eu acho que tem que ser igual o negócio, né? A Bíblia nos fala em Efésios 5, 22 ao 24. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitos a seus maridos. Então aqui nos fala, né, que nós devemos nos submeter a nossos maridos, né? Muitas pessoas, muitas mulheres falam assim, nunca que eu vou me submeter ao meu marido, nunca que eu vou fazer o que ele diz que eu tenho que fazer, eu sou independente, eu sou eu, e ninguém me toca, né? Mas a Bíblia fala que nós mulheres devemos nos submeter ao nosso marido, assim, porque o marido ele é o cabeça do lar. O Senhor, ele vai dar a direção para o marido. É verdade. Se os dois estiverem alinhados com Deus, seguindo os caminhos do Senhor, o Senhor vai dar a direção para o marido. Não que nunca a esposa possa ouvir a voz de Deus, possa... como essa palavra, o Senhor deu a palavra para mim, né, amor? Exato, exatamente. E ele automaticamente, eu disse para ele, amor, veio essa palavra ao meu coração, mas ora e vê se é bem isso que vai se encaixar, né? E realmente foi isso que aconteceu. Então, o Senhor pode dar sim a direção para a esposa, mas ela tem que se submeter ao seu marido. Ela passa isso ao seu marido e aí sim a resposta final vem. É verdade. Então, é verdade. Assim, a palavra diz assim, como Cristo é o cabeça da igreja. Olha só, isso é muito forte. Cristo muito forte. É o cabeça da igreja. Cristo que traz a salvação para a igreja. Cristo é que ama a igreja. Assim, já li aqui, assim também as mulheres sejam sujeitas a tudo aos seus maridos. Então, se a gente sabe que tem muita mulher que ganha mais, né? Gente, isso é motivo de muito... Veja, ao invés de ser bênção, Se é bênção, né? Oh, glória a Deus, minha esposa ganha mais do que eu, aleluia. Somando os nossos dois ali, vai dar muito bem pra gente viver. Mas muitas vezes é motivo de discórdia. Quantos casos a gente viu sobre isso, né, amor? Gente, vários. Muito triste, assim, não triste que a mulher ganhe mais, mas que o casal não esteja alinhado para entender aquilo, né? Para não entender que a profissão, de repente, dela dê uma oportunidade de ganho maior. Então, tudo, a gente tem o testemunho de um casal que tudo que eles compravam, como a esposa ganhava mais, eles já meio que separavam aquilo. Isso aqui é meu, não é nosso. Eu ganho tanto, eu compro isso e isso aqui. Qualquer coisa que acontecer, isso aqui é meu. Exatamente. Então já estavam com os olhos lá na frente, automaticamente fazendo os seus maridos se tornarem ou pensarem que eles eram um lixo, né? Ou até mesmo com tudo isso, acaba tornando uma disputa entre marido e mulher. Olha só. Existe muito isso, né? Existe. Disputa entre marido e mulher. Isso não existe dentro do casamento. Não existe, até porque o salário do casal, ela pode ganhar mais e o homem um pouco menos. Mas na hora de colocar na mesa e pagar as contas, é o nosso salário. Exatamente. É as nossas contas, é tudo que a gente compra junto. Então não existe o meu ou o teu. Entenda isso,
quero falar para as mulheres nessa tarde, que se você ganha mais que seu marido, né? O Senhor me trouxe isso ao meu coração agora, assim, essa área, porque a gente vê que é uma área onde existe muita guerra, é na área financeira do casal, né? Então, se você ganha mais ao seu marido, não existe isso, é meu, é nosso. Vocês, diante da cerimônia de casamento, vocês selaram isso. Exato. Né? Selaram isso. Então, a partir de agora, é nosso. Cuidado com as ciladas de Satanás, porque isso pode gerar muitas coisas ruins no casamento. É disputa de ego, fazendo o marido se tornar um lixo. E isso vai gerando portas, abrindo portas para muitas outras coisas. Então, esteja atenta nessa tarde, esteja atento. O Senhor está falando ao seu coração. O Senhor está querendo curar relacionamentos nessa área também. Então, estejam muito atentas. Significa isso que a mulher deve ser a única a submeter-se? Não significa que a mulher tem que dizer sim para tudo, ou que só ela tem que acatar tudo. Não está falando isso. Até porque num casamento ambos se submetem. A Bíblia fala em Efésios 5:21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Existe um acordo na família, existe um acordo no casamento. Não faço eu o que me dá na minha vontade, eu vou lá e saio fazendo sozinho, vou lá e saio gastando sozinha, saio fazendo o que eu tenho, porque eu sou independente. Um submeter-se ao outro, né? Quando o casal resolve casar, está sendo feita uma aliança, está sendo selada uma aliança, que nós vamos crescer juntos, que nós vamos avançar juntos, que nós vamos fazer tudo juntos, para que assim venha bênção sobre o casal. Exato. Para que assim nada impeça das bênçãos do Senhor chegar até nós, para que assim as nossas orações não sejam impedidas. Esteja atento com o que o Senhor quer falar. A palavra do Senhor está aqui nos mostrando e nos dando direção em tudo que devemos fazer, em tudo que devemos tomar posição, em tudo. Ele está nos dando direção em todas as áreas da nossa vida. Então, eu queria deixar nessa tarde. Sente, a melhor forma de resolver algo é conversando. É conversando, comprando as coisas em comum acordo. Gente, eu já vi tanta coisa de mulher comprar coisa escondida do marido. Nossa. Às vezes era uma coisinha boba, uma joinha, uma semi-joia boba, baratinha, mas eu não conta pro meu marido que eu comprei isso, porque senão ele vai brigar comigo. E eu tenho certeza absoluta que isso não aconteceria, que o marido não brigaria por essa compra. Mas é algo que vem se trazendo de anos e anos, de relacionamentos que deram errado também, e vem escondendo, e fazendo com que isso abra uma brecha muito grande no casamento. Então esteja bem atenta quanto a isso. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola a destrói com as próprias mãos. Sabe, querido, a mulher, ela tem um poder de persuasão. Você, mulher que está aqui nos assistindo, você tem um poder de persuasão muito grande. Ou você ganha, ou você perde. Ou você perde. Você tem esse poder nas mãos. Eu gosto muito de um testemunho que o Cláudio Duarte ele conta, né? O Cláudio Duarte ele foi criado pelos tios dele, e o tio dele era aqueles homens turrão, assim, sabe? Que a última palavra tem que ser a dele. Então, mais grosso que dedo destroncado, falando aqui no nosso gauchês, né? Porém, a mulher a esposa dele, tia do Cláudio Duarte, de uma sabedoria. Muito sábia. Ele conta de uma situação que ele viveu pequeno. A prima dele, né? Filha desse casal, queria fazer uma situação, queria sair, se eu não me engano. E ela chegou para a mãe dela: mãe, eu quero ir em um determinado lugar. E a mãe disse: conversa com teu pai, pede pro teu pai. Ela chegou e foi falar com o pai não sei o que, não, tu não vai, não sei o que, papapá. Aí ela chega, vai até a mãe e diz o que aconteceu. A mãe
vai até então o tio do Cláudio Duarte, o esposo dela, e convence ele com com uma doçura, com uma sabedoria. Vejam bem, ela colocou a decisão na boca dele, mas com uma forma de conduzir, querido, que na mente dele permaneceu a palavra dele, mas ela conduziu ele a dizer o sim para o que queria. Mulheres, se vocês usarem da sabedoria que vocês têm, do dom que Deus deu, porque isso é um dom, porque eu costumo dizer que existe várias formas de falar, a Ju sabe disso. Existe várias formas da gente falar algo que a gente deseja falar para o nosso cônjuge, né? Você pode muito bem ser áspero, como você pode ser dócil. Então, o poder está nas tuas mãos. A questão da submissão aqui não está falando sobre ser tapete, de ser pisoteado pelo homem. Não é isso. Não é. É entender de verdade que o cabeça é o marido, a responsabilidade é do marido. Quem vai cobrar a questão familiar aqui, quando Deus tiver que cobrar, vai ser do marido. Não é nem, porque isso fica muito claro lá no Jardim do Éden, vida. Quando Eva come do fruto, quando de fato acontece aquilo que Deus disse que eles não deveriam fazer, quem que Deus chega cobrando? Adão. De Adão. Não foi nem de Eva que comeu. Ele chega para Adão, porque Adão era o cabeça. O que aconteceu, Adão? Tu comeu do fruto. Aí Adão passa a bola, a mulher que tu me deste, ainda quis botar a culpa em Deus. Mas Deus cobra, é de nós. Então, mulher, você precisa ter esse entendimento. Ajude o seu marido. Ajude o seu marido. Em 1 Pedro, capítulo 3, vai falar também ali sobre os deveres da mulher, que a mulher, ela edifica o marido. Se o marido não serve ao Senhor Jesus, se ele não recebeu o Senhor Jesus, através da vida dela, ela vai ganhar esse homem. Através das atitudes. Olha só o que a Bíblia fala. A mulher, ela tem o poder de pegar um homem todo estraçalhado lá e tornar ele um grande homem. É verdade. Mas ela também tem o poder de pegar um grande homem e deixar ele estraçalhado. Meu Deus. Então, nessa tarde, faça essa pergunta para você nessa tarde, mulher. O que eu estou fazendo com meu marido? Como eu estou levando ele? Como eu estou sendo sábia ou tola? Levando o meu marido à presença de Deus, levando ele para mais perto de Deus, ou deixando ele muito irado, com muita raiva, que nem na presença de Deus ele deseja estar mais. Nossa, porque existe muito isso, né? Muitos maridos chutam balde mesmo, como a gente costuma dizer, porque não aguentam mais. Não aguentam mais voltar para casa, não aguentam mais a mulher que está ali com eles, porque é uma mulher rixosa, uma mulher chata. Meu Deus. Gente, que coisa mais triste nós sermos reconhecidas como mulher chata, como uma mulher rixosa. E a Bíblia fala exatamente assim. Isso é muito triste. Então, como você está sendo vista pelo seu marido e como você está sendo vista pela sociedade também, pelas pessoas que estão ao seu redor? Você é uma mulher sábia ou você é uma mulher tola? Lembra, você que está nos assistindo, qual foi a passagem bíblica que nós usamos para abrir esse nosso bate-papo aqui nessa tarde? Hebreus capítulo 13, versículo 4. Eu vou reler ele de novo. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado, ele deve ser conservado como? Puro. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre adultério. Eu quero abrir um pouquinho aqui esse bate-papo sobre adultério. O Senhor, ele foi muito sábio, né? Ele sabia que o homem, pelo fato do pecado, ele em qualquer momento ele poderia cometer o adultério. Em qualquer momento o homem estaria sujeito, né, a cair no pecado do adultério. Então ele nos cercou de palavras contidas na Bíblia para que a gente pudesse se ater e não cometesse o pecado de adultério. Vejam bem, Êxodo capítulo 20, do versículo 14 ao 17 diz assim: Não adulterarás,
Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vejam bem, o Senhor ele deixou aqui um mandamento sobre não pecar, não cair no pecado do adultério. Querido, porque o adultério é algo que deixa uma mancha no casamento por toda a vida. Pode haver a cura, pode haver a liberação de perdão, mas é uma marca, vai ficar uma cicatriz ali. É que nem quando nós nos cortamos, quando a gente se machuca, né? No início vai sangrar, no início vai doer demais, até vir o processo da cura, né? Até vir de fato a cicatrização. E depois que ela cicatriza, fica mais. Os meus filhos, eles gostam de ouvir as minhas histórias de quebradura, né? A Stephanie, ela adorava ouvir a história, porque cada cicatriz no meu corpo de machucado tem uma história. E ela gosta de ouvir porque aquilo relembra algo que eu vivi. Então, uma cicatriz, ela sempre vai trazer à memória algo que viveu. Hoje, se não dói mais, é porque ela cicatrizou. Glória a Deus. Então, o adultério é uma marca que vai carregar na vida do cônjuge, na vida do casal. Então, o Senhor ele deixou muito claro, nos alertando que a gente não poderia, em hipótese alguma, cair no pecado do adultério. Né? Já começa ali, não adulterarás. Aí depois vem o segundo ali, não cobiçarás, ou seja, não vai desejar. Em que momento, olha só, querido, isso é muito forte, em que momento a pessoa começa no adultério? Em que momento o adultério começa a ser gerado? Vá comigo lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 e versículo 28. Mateus capítulo 5, versículo 27 e versículo 28 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O adultério, querido, ele não é a questão de você consumar ele. Ali é só a consumação, né? Aquilo que você está ali literalmente consumando naquele momento. Nem sei se é essa a palavra certa, mas aquilo começou em algum momento. Ninguém trai da noite pro dia. Hoje eu acordei e resolvi vou trair. Não. Ninguém tropeça numa montanha, né? Não. São nas pedrinhas. A Bíblia vai falar lá, antes de você querer tirar o cisco no olho que está do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Querido, é algo que foi crescendo, é algo que em algum momento você deixou legalidade, em algum momento você criou esse desejo no seu coração. E a Bíblia está nos alertando aqui em Mateus capítulo 5, versículo 27, se no seu coração você desejar a mulher alheia, ou se você desejar a mulher, você desejar o homem alheio, já pecou. Já pecou. Já pecou, já cometeu o adultério ali. A diferença é que não consumou, mas já cometeu. Então nós temos que ter todo cuidado com aquilo que está gerando no nosso coração, querido. Olha o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 15, versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. É do nosso coração que procede o adultério. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Vejam bem, querido, tentação é diferente de pecado. Não tem problema você ser tentado, porque a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus ele foi tentado. Mas a diferença é nós não cedermos à tentação. Talvez você que esteja me assistindo aqui, homem, mulher, você esteja dizendo no seu íntimo aí, mas pastor, como é que eu faço para vencer a luta que é aqui na mente? Porque o nosso campo de batalha, ele é mental. É na mente que as coisas acontecem.
O coração que está falando aqui, querido, é relação à alma. A alma é sentimento. É a alma que gera todo o sentimento. A mente que vai produzir é o gatilho. A alma é aquilo, é o sentimento que está sendo enredado, é o sentimento que está sendo envolvido, mas a mente é que vai fazer você executar. E aqui que você tem que, de fato, cortar. Tem que cortar, que você não pode. Você não pode deixar isso fazer morada no seu coração. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, porque sejam capazes de experimentar e comprovar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Querido, o segredo para você não cometer o adultério está aqui, e você ter a sua mente renovada. Eu vou falar para os homens que estão aqui nos assistindo de plantão. Se você passou por uma mulher e aquela mulher lhe chamou a atenção, você que já tem que cortar na sua mente. Você tem que cortar na sua mente, porque o homem ele é pego pelo campo visual. O homem ele vai ser pego sempre pelo campo visual. Diga Davi. Davi caiu como? Com Betseba. Porque ele chegou lá na sacada do palácio dele, viu aquela mulher bonita, estava nua, já de cara o cara, olhou, desceu por coração, desejou, mandou buscar ela. Mandou buscar, e ali cometeu o pecado que deu uma grande desgraça na família dele. Um pecado puxou outro ali, né? Um abismo, e ali foi... Um abismo puxa outro abismo. Ao invés, naquele momento de Davi, literalmente, olhou, quis a carne desejar naquele momento, o que ele deveria ter feito? Cara, eu vou me jogar no chão, vou me encher de cinza, vou rasgar minhas vestes e vou clamar para que o Senhor tire isso do meu coração, para que de fato eu não consuma aquilo que está desejando a minha carne. É a renovação da nossa mente. Agora é com você, vida. O que fazer para melhorar a unidade no casamento? Então, o que nós mulheres precisamos fazer para melhorar o nosso casamento? Faça com que a relação esteja sempre a melhor no sentido de unidade e de entendimento da parte um do outro. Deixe sempre tudo muito claro, né? Sentem, conversem, exponha o que você está sentindo, exponha os seus pensamentos, né? Não esconda nada. A gente vem batendo nessa tecla desde a primeira live, desde a primeira live. Não esconda nada, não existe privacidade, né? Nem do homem, nem da mulher. Estejam muito, muito atentos a isso, que o inimigo trabalha muito nessa área. Nossa, e como? Se eu estou escondendo algo do meu marido, por quê? O inimigo vai trabalhar na mente dele e vai ficar ali perguntando, enviando seta. Tem algo aí, tem algo aí. Ela está te escondendo, tem algo aí. A gente ouviu esses dias, recente, né? A gente foi aconselhar um casal e, na verdade, na mente do marido estava acontecendo algo que não existia. Não existia, querido. Né? E ele pegou aquela situação, eu não vou expor aqui para não identificar, mas ele pegou aquela situação, querido, que era algo banal, não era? Eles contando pra gente, aquilo quase deu divórcio. Por causa de uma situação que não tinha nada a ver, mas o inimigo aproveitou aquilo para minar. E em Efésios 4, 2 e 3, diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meu Deus. Um lar com paz, um lar com harmonia. É isso que o Senhor deseja para nós,
para nossa família, para nossa casa, para o nosso casamento. Um lar com harmonia, com alegria, é onde vai habitar a paz do Senhor. É onde nós vamos conseguir avançar. É onde nós vamos conseguir ser transparentes. Exatamente. Estando baseados na palavra do Senhor. Firme a sua vida na palavra do Senhor, mulher. É verdade. Não deixe de orar pela sua família, não deixe de estar no centro da vontade de Deus. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, se nós estivermos ali pagando preço pela nossa família, tudo vai dar certo. Sabedoria. Sabedoria. Quantas mulheres ficam em casa guerreando por seus maridos quando eles precisam ir? Livrando eles em oração de algo que o inimigo está tramando quando eles precisam ir. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ser a coluna do nosso marido também, verdade, né? Sim. Para estar ali orando, Sim. intercedendo e pagando um preço por ele. Porque muitas das vezes eles vão precisar ir sozinhos, né? E como nós vamos ficar em casa? Nós temos que estar ali, guerreando, pelejando por ele. Para que tudo dê certo, para que o inimigo tire toda a pedra de tropeço da frente, para que o inimigo para que Deus tire toda a seta do inimigo, em nome de Jesus, né? Essas pedras de tropeço o inimigo envia para destruir casamentos, para destruir lares, porque o inimigo odeia o casamento. Exatamente. O inimigo, o que ele quer é destruir casamentos, porque destruindo o casamento está destruindo famílias. E muitas das vezes de gerações em gerações, porque em muitos casos a gente vê que filhos não querem nem saber de casamento, que filhos não querem saber de um relacionamento sério, porque aquilo feriu o pai ou a mãe em casa. Então nós temos que estar ali, pagando um preço em oração, estando ao lado do nosso marido para aquilo que ele precisar. Então esteja sempre atento à direção que o Espírito Santo esteja dando à sua vida, mulher. Porque o Espírito Santo está sempre falando conosco, sempre nos dando a direção correta a ser tomada. E tudo está aqui. Todas as nossas dúvidas estão aqui. Não que você não possa recorrer a ajudas. Não, muito pelo contrário. Se você não consegue vencer sozinha, peça ajuda mesmo. Peça ajuda. Exatamente. Porque o inimigo também coloca na nossa mente que tu vai te expor, tu vai passar vergonha. Não aceite isso na sua mente. Não aceite essas setas. E há um tabu que precisa ser quebrado aqui, né? Nós como pastores, né, a gente presencia isso, que o maior número, quem busca mais ajuda no casamento são as mulheres. Entretanto, que o número de atendimentos é muito maior do que de homens. Porque o homem, ele tem aquilo na mente dele. Não, eu tenho que resolver sozinho. Eu não posso expor a minha vida. Só que nesse não expor, o camarada vai levando a vida, né, empurrando as coisas com a barriga e não vai conseguir resolver. Verdade. Sabe? Porque a Bíblia diz, ela é muito clara, que nós devemos buscar ajuda, sim, devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que haja cura. Vejam bem, a gente não está falando que você deva sair e fazer isso com qualquer um, não. É questão de confiança, de você ter confiança, mas a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados para que haja cura. Deus, ele perdoa, sim, ele perdoa todo e qualquer pecado, desde que a gente se arrependa. Mas a cura vem pelo confessar uns aos outros. Aí vem a cura. E muitas vezes nós homens precisamos de cura, mas no nosso entendimento, pelo medo de se expor, né, pelo medo de abrir o nosso coração, continuamos uma vida errada, continuamos uma vida de fachada. E o que o Senhor não quer é que nós venhamos viver uma vida de fachada. O Senhor quer que você seja curado no seu casamento. Amém? Se você recebe isso aí nesse momento, diga amém aí, compartilha isso, escreva, diga amém. Se você quer ser curado, querido, você precisa buscar ajuda. Se não houvesse, por que existem os médicos? Para receber os doentes, para que os doentes sejam curados. O Senhor Jesus, ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Então, querido, se o seu casamento está doente,
Se o seu casamento está à beira da ruína, busque ajuda, querido. Não espere o tempo não resolve nada. Muito pelo contrário, o tempo, se você não souber usar ele da forma correta, ele só vai piorar a situação. E nós queremos encerrar essa live aqui. A Ju, ela comentou algo sobre, né, a casa ser um lugar de harmonia, a casa ser um lugar, né, onde precisa ter alegria. Paz. Tem um grande pastor, amigo meu, ele usa essa frase que a nossa casa, ela deve ser um pedacinho do céu. A nossa casa, ela deve ser um pedacinho do céu. Cara, se você que conhece a Bíblia, consegue entender o que de fato é o céu, é o lugar que é onde nós vamos morar, onde o Senhor Jesus, ele foi preparar a moradia. A Bíblia diz que é o lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá lágrima. E faz todo sentido essa alusão que esse pastor amigo nosso fala. Nossa casa tem que ser o lugar de alegria, tem que ser o nosso reduto, tem que ser o lugar que você que trabalha numa jornada de trabalho, você deseje voltar para casa no término de um dia de trabalho. Eu vou voltar para casa, eu vou poder ver minha esposa, meus filhos. A sua casa tem que ser assim. E o Senhor está proporcionando isso hoje. Amém. Basta apenas você querer. Basta apenas você deixar de lado, você homem, deixar de lado esse sentimento de machismo, deixar de lado esse sentimento de que eu não posso me abrir. Não, comigo. Verdade. Isso é coisa do diabo. O diabo quer que você de fato seja duro. O diabo quer que você de fato não abra o seu coração, que você tente empurrar com a barriga. Porque quanto mais você, homem, empurrar com a barriga, mais você está destruindo a sua esposa, mais você está destruindo a sua casa, a sua família. Vejam bem, Deus não vai cobrar da sua esposa. O desastre da sua família, Deus não vai cobrar da sua esposa. Deus vai cobrar de você. De você. E nós queremos orar aqui, antes de encerrarmos, queremos abençoar a sua vida. Eu creio que nós tivemos um momento edificante aqui. Eu creio que você foi edificado. Nós, com certeza, essa palavra, ela vem fortalecer aquilo que nós cremos, né? Porque, querido, nós não podemos falar daquilo que nós não vivemos. Esse é um lema que nós carregamos. Nós não podemos, quando Deus nos colocou responsáveis pelo Lagoinha Gerações, Deus sabia do desejo do nosso coração. Deus sabia do temor do nosso coração. Algo que nós sempre colocamos, Deus, nós queremos falar daquilo que nós vivemos. Porque quando você fala daquilo que você vive, você tem propriedade. Você tem autonomia para falar. Vamos hoje aqui à tarde, nós temos propriedade e autonomia para falar. Amém? Com muito temor, né? Com muito temor. Com muito... Como é difícil preparar essas aulas e chegar aqui e passar tudo isso para vocês. Porque nada é por nós. Nunca foi sobre nós. Nunca, e nunca será sobre nós. É tudo sobre o Senhor. É Ele que quer trazer cura, é Ele que quer trazer restauração. Nós somos apenas um canal. Exato. Né, vida? Um canal do Senhor, para que o Senhor faça o que tiver que fazer. Em nós, primeiro. Através de nós. Para que vidas sejam alcançadas. Amém? Amém. Vamos orar então. Pegue na mão do seu cônjuge. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus. Ore agora, abençoe. Eu não sei como o seu casamento está aí nesse momento. Eu não sei como você está com o seu cônjuge, né? Nesse momento é só você e o Senhor aí, e Ele está presente, Ele está, nessa tarde, Ele é o maior interessado em que o seu casamento seja curado, em que sua vida ela seja literalmente resolvida. Por isso, ore ao Senhor agora. Abençoe a vida dela, abençoe a vida dele aí. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos aqui de trazer a Tua palavra. Senhor, eu creio que casais, eu creio que casamentos nessa tarde foram edificados pela palavra que foi lançada aqui neste lugar. E, Senhor, eu peço, Pai, eu peço que Teu Espírito
Espírito Santo, Pai, o teu doce e maravilhoso Espírito Santo, Pai, cure, restaure e transforme vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, aonde houver um casamento passando necessidade, que, Senhor, ele seja curado, ele seja transformado, Pai. Que todas as barreiras, Pai, todas as barreiras espirituais que têm se levantado, Pai, seja, Senhor, o machismo, seja, Senhor, em nome de Jesus, o medo, Pai, de homens poder abrir o seu coração, que isso caia por terra, Pai, que cura seja liberada. Nós liberamos cura nessa tarde, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, sabemos que nós não fomos feitos para andar sozinhos, mas que o Senhor fez, Pai, com que nós viéssemos andar, Pai, com pessoas que viessem edificar, com pessoas que viessem nos ajudar. Por isso, Senhor, nessa tarde, Deus, nós oramos aqui e abençoamos, Senhor. Eu abençoo a minha esposa, eu abençoo a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, eu desejo, Pai, que todas as promessas do Senhor se realizem, se concretizem na vida dela. Fortaleça ela nas suas dificuldades, Pai, que ela possa ir muito além, que ela possa, Senhor, cumprir o chamado do Senhor, aquilo que o Senhor tem chamado na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Queridos, antes da gente encerrar, eu vi aqui, né, nós teremos hoje aqui às 20 horas a live do Legacy, né, nós temos tido aqui todos os sábados, mas hoje vai ser algo bacana. Você jovem, assista, compartilhe, fale dessa live para os seus amigos aí, venha estar junto, porque nós temos visto o que Deus tem feito através dos jovens, né? Deus tem preparado essa juventude para um grande propósito. Amém. Aqui diz, ó, venha deixar um legado conosco. Meu Deus do céu. Legado é diferente. Legacy quer dizer legado. Né? Legacy quer dizer legado. Legado é diferente de herança. Né? Deus está chamando para que você deixe um legado aqui nessa terra. Então, jovem, venha participar hoje com a juventude às 20 horas. Logo à noite, às 21 horas, nós teremos também o bate-papo do Elas, né? Sim. Teremos aí as mulheres, juntamente com a pastora, estarão ali fazendo uma live. Acompanhem também aí nas redes sociais. Amanhã, às 18 horas, nós temos o culto de celebração. Amém. Também vai ser um momento maravilhoso. Então participe, querido, não fique de fora, porque através dessas lives nós temos tido esse momento, né? O Senhor tem usado as redes sociais para alcançar vidas, para edificar casas. Já que a gente não pode estar reunido presencialmente, então nós queremos abençoar a sua vida através das lives. Amém? Amém. E amanhã é Dia das Mães. Né? Queremos deixar aqui todas as mães que estão assistindo. Que o Senhor alcance o seu coração, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe seu chamado, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Mamãe, Deus abençoe a sua vida. Um forte no coração de cada um. Muito obrigado por vocês que nos acompanharam via Instagram, via Facebook, via YouTube. Que o Senhor abençoe a sua vida e até a próxima live. Deus abençoe em nome de Jesus.